por que não houve confisco? Tá? Ah, foi porque o deputado participou de uma reunião e bradou bravamente, falou palavras duras para o governo e o governo desistiu do confisco? É óbvio que não, né? Só quem paga curso achando que se filiou numa associação e que acredita nisso. Só as pessoas que caíram num golpe desse, souberam que caíram no golpe desse e ainda estão defendendo para acreditar numa lorota dessa. Né? Para acreditar numa... Não, eu falei grosso lá e o ministro voltou atrás. Para, né? Para, pelo amor de Deus, né? O que efetivamente evitou o confisco. Olá, meu nome é César Melo, eu sou catedrático do tiro, não atleta, apenas armamentista. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o confisco, que foi impedido, morreu, mas passa bem. Muito bem, obrigado. Dito isso, já peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e considere se tornar membro do canal e se juntar aos demais patronos que usufruem de diversas vantagens, como participar de um grupo exclusivo de Telegram, ter acesso a vídeos antecipados e ter acesso aos Director's Cut de vídeos que eventualmente foram censurados porque o Rage passou um pouquinho do limite que o jurídico permite para o canal aberto. Teremos ainda, se Deus quiser, gravarei neste final de semana o vídeo exclusivo, que será sempre exclusivo, sobre o municiamento quântico, como que é operacionalizado, um guia completo do municiamento quântico, certo? Dito isso, vamos à vinheta e seguimos com o vídeo. Ih, do céu! Então, pois bem, né? Sabemos que a intenção do governo sempre foi confiscar a totalidade dos armamentos, até porque a Lei 10.826, primeiro fato, foi comprada com mensalão, segundo fato, foi votada em votação simbólica com pedido de confirmação da votação, pedido que foi solenemente ignorado pelo presidente. À época, haverá um vídeo específico sobre isso, sobre a aprovação da Lei 10.826. Logo após a aprovação da Lei 10.826, esta foi apelidada de Estatuto do Desarmamento para lhe inserir uma carga axiológica que nunca possuiu, certo? Né? E ainda, né, contando que estava, né, surfando a onda e esquecendo que faltava pagar o mensalão para o povo, né? No Congresso, beleza, tudo bem, compraram lá a lei com mensalão, foi inserida uma cláusula de proibição total de venda das armas no Brasil, né, o que foi submetido a referendo e perderam fragorosamente, né, demonstrando que a população nunca quis isso daí e que não havia embasamento democrático popular para essa lei existir. E por que há essa necessidade de desarmamento? Porque este governo pretende fazer com você e com a sua família coisas tão terríveis, mas tão terríveis, que justificaria você dar um tiro neles, né? Então, então tem que desarmar primeiro, né? Porque senão a legítima defesa fica complicada, né? Então há uma intenção deste governo de fazer sim o confisco de todas as armas, né? E estão já há bastante tempo criando uma série de regras para, primeiro, fazer o famoso dividir e conquistar. Então, um dos primeiros atos foi dividir os atiradores em níveis, né? O segundo fato foi prometer vantagens aos sindicalistas para que esses entregassem de bandeja a cabeça do CAC G2C, e assim foi feito, né? Dividimos os atiradores em atletas de verdade e só armamentistas, né? O César é só armamentista, por isso a opinião dele é irrelevante. Vamos pôr na tela. Vai te catar! Então, para você que não sabe da onde que vem esse... eu não sou atleta, eu sou só armamentista, ele vem daqui, ó. Vamos ver.
o César Mello, ele é um defensor ferrenho, né, da parte armamentista, né, da parte com relação a armas, né. Ele não é atleta, né? Hã? Ele não é atleta. Não. Ele é armamentista. Ele é armamentista. Então vem daí, né? Vem dessa live onde me desmascararam, né? Foi dito com bastante desdém, né? Que eu não sou atleta, né? Meia máxima culpa, admito, não sou atleta, sou só armamentista, é isso aí mesmo, tá correto, né? Porém, contudo, entanto, foi feita a divisão, dividiram, conseguiram, né? Brigaram comigo, né? Quando eu comecei a levantar as questões, né? Olha, a validade quem é que vai poder efetivamente colocar o nível 3, precisa seguir uma regra, tem uma regra na lei, né? Tem instituições que não estão seguindo a regra da lei, depois, para sustentar que esse nível 3 realmente vai ser difícil, né? Brigaram comigo, fizeram a maior confusão, ficou todo mundo de mal com o César Mello, porque simplesmente perguntou, né? E ficaram de mal por quê? Porque a pergunta à época diminuía os rendimentos dos sindicalistas, né? Agora os mesmos sindicalistas que ficaram puto com o César Mello por fazer perguntas, agora estão querendo segurança jurídica e não sei. O mundo dá volta e ele capota, né? Então, o mesmo pessoal, você não devia fazer essa pergunta, porque se você fizer essa pergunta, vai atrapalhar o segmento, né? Por segmento, entenda os meus lucros, né? Daí agora que o governo veio, né, e causou a confusão justamente porque não havia a clareza que eu gostaria que houvesse, né? Porque não podia fazer a pergunta, porque, né, vai que responde que está errado e estava errado mesmo, né? Vai que responde que está errado e daí eu tenho que devolver o dinheiro da turma, né? Aí fica complicado, né? Então houve essa divisão, a divisão é clara, é evidente, né? Então nós temos a grande parcela dos possuidores de armas, não vou nem chamar de CAC, que não são atletas. E nós temos uma pequena quantidade de possuidores de armas que são atletas nível 3, né? Não são juristas nível 3, mas são atletas nível 3, alguns inclusive patrocinados aí por essas ligas, etc., né? Daí, inclusive, isso afetou as opiniões e tal, mudanças de opinião. Uma hora opina uma coisa, outra hora opina outra coisa, conforme a conveniência do patrocínio. E o fato é que nós estamos na seguinte situação. O governo queria tomar a arma de todo mundo. Essa que é a verdade, o confisco, né, deveria já ter acontecido e tem acontecido já com uma certa frequência. Tem bastante gente desistindo, bastante gente já não fez habitualidade, tem bastante gente que tentou o nível, comprou lá uma arma de calibre restrito e já desistiu, não vai conseguir renovar o nível, porque daí saiu uma portaria com nível 4, que não era nível 4, mas no fim tudo aquilo que foi falado foi confirmado, 100%, né? Porém, contudo, no entanto, daí agora foi feita uma manifestação dentro daquilo que eu já tinha defendido, né? Mas infelizmente eu estava errado, mas agora eu estou certo, e assim a coisa vai indo, né? E nessa confusão, de ninguém sabe o que é, muita gente simplesmente tá, quer saber? Fica aí, se tiver que entregar, entrego, se não tiver que entregar, não entrego. Certo? Então nós entramos numa situação que está desta forma, que vamos ao desenho, que é bastante importante. Deixa eu pôr a minha cara para cá, isso. Então, como é que nós temos a situação hoje, né? Então, se a gente pegar aqui e fizer aqui a quantia de possuidores de arma, certo? Nós temos mais ou menos uns... Vou pôr vermelho, não, vou pôr em vermelho. Mais ou menos aqui uns 30% que cumpriram a regra e são nível 3 e são atleta de verdade, né? Do jeitinho que o governo queria, né? São os obedientes, né? Parabéns
receba a sua medalha de muito, muito, muito obediente, certo? E nós temos uns 30% aqui que são os desobedientes, né? O pessoal que, porque é armamentista, não é atleta e tal, né? Que está cagando para o esporte, essa que é a verdade, está cagando para o esporte, né? Muitos por desinformação, outros por estarem cagando para o esporte mesmo, né? Que não cumpriram as regras e, muito provavelmente, ao renovar o seu CAC, né? Renovar o seu CAC, terão as suas armas confiscadas, certo? E daí o que vai acontecer? Qual que é a previsão, né? Por que do título do texto? Por que do título do vídeo? O confisco morreu, mas passa muito bem, obrigado. Né? O título do vídeo é porque é o seguinte: o que evitou o confisco? O que realmente evitou o confisco lá em 2023, tá? Foi a brilhante atuação dos nossos congressistas, né? Foi o deputado lá que impediu o confisco? É claro que não, é óbvio que não, né? Então, o que fez com que todos os possuidores de armas não tivessem o confisco, tá? O que fez isso foi isso aqui, ó. Preguiça dos funça, tá? Preguiça dos funça. Por quê? Porque, veja bem, para você lançar um negócio lá no computador, dizendo, né? Você lançar um negócio no computador dizendo, olha, o CRAF está inválido, tá? Isso é fácil. Não precisa sair do ar-condicionado, dá para fazer em lote, dá para dar senha para o estagiário, para o terceirizado, né? Dá para fazer. Agora, você efetivamente fazer o confisco, ou seja, sair do ar-condicionado, botar o colete, amarrar o coque samurai bem amarradinho, né? Sair para a rua, para ir na casa da pessoa, bater na porta, né? E pegar a arma e levar para a delegacia, é outro negócio, é outra formiga, né? Então, por quê? Por que não houve confisco? Tá? Ah, foi porque o deputado participou de uma reunião e bradou bravamente, falou palavras duras para o governo e o governo desistiu do confisco? É óbvio que não, né? Só quem paga curso achando que se filiou numa associação e que acredita nisso. Só as pessoas que caíram num golpe desse, souberam que caíram num golpe desse e ainda estão defendendo para acreditar numa lorota dessa. Né? Para acreditar numa... Não, eu falei grosso lá e o ministro voltou atrás. Para, né? Para, pelo amor de Deus. Né? O que efetivamente evitou o confisco é que é o seguinte: para você pegar e fazer os valorosos servidores saírem do ar-condicionado, botarem a roupa, amarrarem o coque samurai, né, e irem na casa das pessoas, de todas essas pessoas, mais ou menos 1 milhão de pessoas, para tomar essas armas, aí fica complicado, certo? Especialmente quando ainda não há um retorno financeiro que justifique isso. Não foram criados cargos, não foi feito aumento de salário, não foi comprado brinquedo novo, não foi criado as vantagens obrigatoriamente necessárias para fazer com que um servidor público estável, que já recebe o salário integral sem fazer nada, precisa receber para fazer alguma coisa, certo? Então, havia necessidade de decidir o que Maria leva, certo? Por que o servidor que já recebe o salário, já está tudo certinho para ficar no ar-condicionado, vai sair e ir na casa das pessoas, tomar a arma das pessoas, né, de graça? De graça, ele não vai, certo? Ocorre que, recentemente, nós tivemos a notícia de que, efetivamente, a fiscalização dos CACs, né, passou do Exército para a Polícia Federal. E, ao passar do Exército para a Polícia Federal, as vantagens foram todas estabelecidas, certo? Vão ser criadas novas delegacias, postos avançados, pessoas vão ser contratadas e, inclusive, já foi publicado o novo edital de concurso público para os novos servidores que vão entrar super animados, né,
e motivados para quê? Para desarmar você, certo? Para cumprir essa missão do governo que lhes contratou, certo? Né? E note-se que são servidores novos, ainda não estáveis em estágio probatório, o que é um enorme incentivo para esses servidores cumprirem o que o ditador de plantão está mandando, certo? Então você que viu, o concurso da Polícia Federal, você já sabe, né? Não está escrito no edital, mas a sua missão será ir na casa das pessoas, tomar a arma das pessoas para que um governo ditatorial possa se implementar com mais facilidade, né? Mas pelo menos o seu salário, o seu estará garantido e você pode, #confia, que esse governo não vai se voltar contra você. Confia. #confia. Confia, certo? Então, por favor, né, você que viu lá o edital e já está pensando em fazer o concurso, saiba que uma das missões que você vai ter vai ser essa. Depois não vem com, eu não pode prevaricar, eu não sabia, tá? Já vá para o concurso sabendo disso, né? Se você concorda com isso, se acha bacana, maravilha. Ótima sorte para você no concurso, tomara que seja aprovado, certo? O que muda, então? O que muda é o seguinte. O que impedia que houvesse o confisco, já não existe mais, certo? Já foi negociada aqui a preguiça do FUNSA, certo? Isso daí, as vantagens necessárias para que o valoroso servidor vá na sua casa tomar a sua arma e, quiçá, te leve preso, né? Essas já não existem mais, certo? E daí entra o grande ponto que eu queria pôr para vocês. Por quê? Porque essa divisão que foi criada, né, tem muita gente que está no levei vantagem, né? O famoso levei vantagem, né? E por quê? Porque, não, mas eu cumpri todas as regrinhas, né? Eu estou seguro. Quem vai se ferrar é o CAC G2C. O CAC G2C vai ter a sua arma desarmada. E bem feito para ele, porque ele fica usando a arma, ele fica fingindo que é atleta só para ter a arma. Quer ter a arma? Vai lá, compra na Polícia Federal, né? Pede posse e porta na Polícia Federal. Né? O CAC G2C tem que acabar, o famoso CAC. A culpa é do CAC G2C que não foi no clube treinar, né? Eu que sou especial, eu que sou atleta, eu tô protegido. Esse é o pensamento que essas pessoas estão tendo. E aí é que vem a péssima notícia. Que é o seguinte. Qual é a péssima notícia? A péssima notícia é que o que impediu o confisco aqui não foi o deputado, não foi nada disso, foi a preguiça do FUNSA, certo? Se a preguiça do FUNSA ela não existe mais para desarmar essa maioria que está aqui, qual é o custo de usar esses valorosos servidores para desarmar essa turma aqui também, né? O que aumenta no custo? Se você já colocou em prática, já definiu, né, e já vai absorver o custo político, o custo transacional, o custo de encaminhamento, de convencimento do valoroso servidor de fazer isso, se você já preencheu todos esses custos para desarmar este 70%, por quê? Por que, meu Deus, você pararia só nesse 70%, né? Se fosse você um ditador que quer desarmar tudo, você já colocou em prática as condições para desarmar 70%. Por que você vai parar só no 70%? Por que você não bota a turma para desarmar todo mundo, né? Por quê? Ponha nos comentários. Ponha para mim nos comentários, você que é atleta de verdade, nível 4 de alto rendimento, né? O atleta de 4, né? O atleta de 4, nível alto rendimento, por quê? Porque o governo, que já declarou várias vezes que quer desarmar todo mundo, que você sabe muito bem por que ele quer desarmar, por que ele vai desarmar
só o CAC G2C e não vai desarmar você também. Lembrando que está tudo previsto em decreto. Nada impede que dia 1º de janeiro de 2027 o decreto seja o seguinte: não há mais CAC, certo? Está suspensa para salvar a democracia, os CRAFs, os CRs, etc., de todo mundo, né? Menos da Polícia Federal, que vai cumprir os mandatos, né? O que impede? Né? Nada, né? A tal da bancada armamentista, nada também, né? Fizeram cosplay de Michael Phelps, né? Só nada, né? O pessoal da associação lá da venda de curso não tomou medida nenhuma também, né? Ficou por isso mesmo, né? E o fato é que a única coisa que pode impedir o confisco, inclusive do CAC nível 4, é a eleição de 2026, tá? Então, na minha humilde opinião, né? E aí eu peço que você me diga nos comentários o que você pensa, né? Em que ponto nós estamos? O César Mello está errado ao dizer que nós estamos numa posição de não adianta ou não precisa. Em que ponto eu digo isso? Olha, meu amigo, se o governo do PT se mantiver no poder, não adianta. Você pode ser CAC de 4, de altíssimo rendimento, etc. Eles vão tomar suas armas, porque o aparato para isso já foi implementado e não tem porquê. Quem vai tomar as armas de 70%, 80% dos proprietários de arma parar nesses 80%, 70% e manter a sua, certo? E para os que não cumpriram as regras, não precisa. Por que não precisa? Porque com certeza absoluta, um novo governo, sabendo claramente que essas regras foram impostas única e exclusivamente para gerar uma justificativa de confisco geral e irrestrito, criará novas regras, né? Retornará à lógica, né? Na qual, se você não fez habitualidades, você não tem direito a conseguir guia, você não tem direito a comprar munição, mas é só você fazer as suas habitualidades, comprovar, e você terá novamente o direito aos privilégios de guia, etc. O grande desafio que iremos enfrentar caso tiremos o PT do governo, né, num novo governo, né, se Deus quiser, um novo governo Bolsonaro ou quem indicado por ele, vai ser a fila de sindicalista tentando convencer que o novo decreto tem que ser mantendo os níveis, com um monte de desculpa esfarrapada, sendo que na prática a verdade é que se não tiver nível eu não consigo vender a minha provinha de bosta. Sem o peso da obrigatoriedade estatal, o meu negócio fica inviabilizado. Certo? Né? Então, gente, para esse vídeo é isso. Espero que curta, compartilhe, se inscreva no canal, pense em se tornar membro e deixe nos comentários aí o que você acha. Você acha que se o PT for reeleito? Você acha que se o PT for reeleito, ele irá manter as armas dos atletas nível 4, os atletas de verdade, ou ele vai confiscar a arma de todo mundo e o atleta nível 4, né, vai ficar com aquela cara de mas eu fiz tudo que vocês mandaram, né? Eu sou atleta de verdade, mas o esporte, né? Isso aqui, esporte, né? Até imagina a mensagem, o cara, não, o esporte. E se Deus quiser, no próximo vídeo falaremos sobre o experimento de Milgram, que explica por que a população brasileira puxa saco de funça e tem esse apreço enorme à bota, a chicote e à autoridade. Beleza? Então, até o próximo vídeo. E daí entra o grande ponto. Difícil, muito difícil.